Aqui é a sua English Coach Amanda e esse é mais um Hashtag Little Tips. Hashtag Little Tips de hoje tá super special. Eu fui até New York City. Oh my god, foi incrível! It was amazing. Eu fui até New York City. I went to New York just for you, só pra vocês, para encontrar com a incrivelmente talentosa, incrivelmente gente boa, Laiana Aguilar, a Brazilian fashion designer that lives in New York City. Ela mora lá em Nova York há mais de 10 anos e já conquistou muito espaço no mercado da moda só com a garra que ela tem. Dá uma olhada na entrevista que eu fiz com a nossa Laiana Aguilar, incredible Brazilian fashion designer. Hi! Welcome to Hashtag Little Tips. Hoje eu estou aqui com a Laiana Aguilar, a fashion designer que vive em New York. E Laiana, eu quero conversar um pouquinho com você hoje a respeito do seu sonho, de como você conquistou esse espaço dentro do mundo da moda, um contexto que a gente sabe que é bem competitivo, é difícil de se destacar nesse meio, dizem que tem que sonhar mesmo, né? Tem que ser. E eu também quero conversar sobre a sua relação com a língua inglesa, com o inglês. Quando que ele entrou na sua vida? Sem o inglês seria diferente hoje em dia? Me fala um pouquinho dessas duas coisas. Ok. Então, a minha carreira, eu sempre gostei de moda, desde pequena. E era além de só assim gostar de me vestir, comprar roupa, eu gostava de me vestir diferente. Eu cresci numa cidade bem pequena no Brasil, Nanuque, shout out, Nanuque, Minas Gerais, nossa. E aí, nós duas somos mineiras, a gente tá super se entendendo aqui. Verdade. Então, eu nem crescendo em Nanuque, eu não sabia que existia uma carreira em moda. Não sabia, gente. Perfeito. Também eu escutava falar, mas era uma coisa assim que você não pensava assim, dá dinheiro, dá futuro. Certo, não é igual as carreiras tradicionais, Isso. né? Que você pensa ali, um médico, um advogado, um enfermeiro, um professor, né? Verdade, mas eu sempre fui assim, gostei do mundo assim da arte, eu dançava. Aí eu pensava, não sei o que eu quero fazer, talvez eu quero ser bailarina, algo assim, mas eu sempre cortava minhas roupas, as roupas da minha mãe, da minha irmã, nossa. Já fiz. Tesourava tudo. Minha mãe chegava, abria meu guarda-roupa e caía assim em pedaços, porque eu não sabia o que eu tava fazendo. E, nossa, eu destruí muita coisa. Já fiz minha mãe chorar, minha irmã. Ela vai. Se um dia eu fizer um vídeo com ela, vai te contar. Cortou o a vestido história, favorito que tava guardadinho há anos. Esse vestido que ela ali. mandou fazer de crochê, meu Deus, eu cortei esse vestido, minha mãe chorou. E às vezes dava em desastre, mas eu tenho certeza que às vezes dava super certo. 1%. Mas é isso que vale, Naquela gente. época Às mais vezes dava. é assim, né, Laine? Você tem que fazer 10 vezes errado, 1000 vezes errado pra fazer um certo. E que Isso hoje é você tá aqui. verdade. Deu certo. Não, quando eu realmente comecei a entender mesmo o que eu tava fazendo, eu comecei a baixar o cos da calça. Aí as minhas amigas pediam pra eu fazer, Olha que legal. aí eu abria Laine. o jeans. Isso e ainda fazia no uma Brasil? calça. Não. Isso, não, no Brasil, na Nuke. Uau! Essa época eu devia ter uns 12, 13 anos. Com 12, 13 anos você Sim, conseguia eu desde mexer pequena cortava. E eu Você já descobri mexeu na sozinha. máquina também? Não, olha só. Era tudo mão. Tudo muito... na mão. Minha avó costurava, mas eu nunca tive paciência pra aprender a costurar, sentar. Ela queria me ensinar, ela me ensinava a bordar, mas eu não costurava. Tudo que eu fiz Você era na seguiu o mão. seu instinto, demais. Exatamente, eu abria a calça jeans e fazia uma saia, bordava uma borboletinha. Nossa, não esqueço dessa saia. Eu vou achar isso. E as amigas todas, né? Eu quero A também. minha amiga, eu quero uma dessa. Aí comecei a fazer pra elas, aí elas sabiam, assim, todo mundo sabia que eu gostava de mudar as roupas, mas ninguém falava assim, fashion designer. Aí a minha Porque tia... ainda não era uma não profissão, era uma profissão valorizada. valorizada. Não. É um sonho até mesmo, hoje no né, Brasil, gente? acho que tá começando agora. Acho que ainda Também, não é. você já tá abrindo as Sim, portas pra gente, Laiana Aguilar, mostrando como se faz. Espero que sim. Se alguém quiser fazer estágio, email me. Laiana, você já tinha toda essa aptidão quando você estava no Brasil, no interior, então era difícil de ter, né, essa... enfim, o suporte mesmo de alguém. Aí veio sua tia de São Paulo, ela já te deu uma dica, você tem talento, fashion designer. E quando que a sua vida passou até essa ponte com os Estados Unidos?
Nossa, é uma longa história. Ok. Vou tentar resumir. Long story short, vamos fazer então uma expressão em inglês. Essa expressão a gente usa muito, né? É uma Ensina, história brasileiro. Ensina, Então, long story short, this is what happened. O meu pai, ele veio morar nos Estados Unidos. Ele tinha uma companhia no Brasil, aí foi até na época do impeachment do Collor. Ele perdeu quase todo o dinheiro, então ele veio morar nos Estados Unidos. Aquela história. Veio se aventurar mesmo. Se aventurar, sustentar a família. Minha mãe mal trabalhava, ela cuidava da gente e era professora na época. E ele veio, profissão muito importante, gente. Super importante. Nossa, minha mãe era amazing professora até hoje. Ela não é mais professora, mas ela era muito boa. Não, quem é professor, quem é amazing, é professor pra sempre lá dentro, né? Tem todo um jeito de gostar de ensinar. Eu nunca vou esquecer da minha professora do pré. Ai, gente, ela não. Que lindo. Nossa, Tia Nelly, se você estiver assistindo. Então, voltando ao meu pai. Então, essa ponte com os Estados Unidos aconteceu através do seu pai, mas eventualmente vocês foram. Todo mundo. Mas a gente nunca era o plano. Meu pai falou, vou ficar indo e voltando, e quando fizer dinheiro suficiente pra ter a vida de novo como a gente tinha, volto definitivamente. Pro Brasil. Para o Brasil. A gente nunca tinha planejado em sair do Brasil. Uau. Minha mãe nunca queria. Minha mãe nem sabia falar inglês, nem tinha passaporte. Você sabia um pouquinho de inglês? Eu sabia um pouquinho. Eu sempre gostei. Então eu fazia aula na escola e fora da escola. Fazendo CCA, depois eu tive uma professora particular. Gostava muito. Você se achava, assim, fluente quando você chegou aqui? Eu achava que eu era fluente, tá? Acontece isso muito. Eu tinha muito vocabulário, mas o problema é que... Não sei se é porque é cidade pequena, mas eu acho que a professora não tinha ainda a mentalidade de entender que a conversação era tão importante quanto o vocabulário. Então, eu sabia quase todas as palavras, conjugar os verbos, tudo, mas não sabia muito conversação, que é muito importante. Mas a informalidade, assim, da língua, como a gente se comunica quando a gente tá tendo um relacionamento mesmo, né? Aquela coisa do dia a dia, o professor que você vê todo dia, o namorado, a amiga. É diferente a forma de conversar, né? Não é o que a gente vê ali na sala de aula. Exatamente, é muito diferente. Tanto que você também tá conversando com pessoas brasileiras. Minha professora nunca nem tinha ido nos Estados Unidos. Right. Então, tadinha, nem ela sabia. Ela sabia também o vocabulário, construir as frases, mas ela também não tinha experiência de conversação. E é bem diferente mesmo quando a gente vem pra cá. Então, e na época a gente não tinha, né, o YouTube, essa coisa toda que você pode ir lá ver um tutorial e pegar a dica que você tá precisando, né? O YouTube hoje é incrível, né? É incrível. E eu também não tinha pensado em assistir vídeos como fala? Movies, filmes. Também é legal se você tentar assistir em inglês. Não pega dublado. Mesmo que tenha legenda. Gente, olha, que fica de castigo, grounded, tá? Quem quer aprender inglês não pode assistir filme dublado, não. Não assistir filme dublado. Igual a gente tava conversando, a minha amiga que não fez aula particular. Ela aprendeu a falar inglês sozinha, traduzindo músicas, escutando músicas americanas e assistindo seriado. Eu lembro, ela era fanática com algumas séries. Friends. Eu também era. O meu inglês desenvolveu muito com Friends. Televisão, gente. Eu não gosto muito de assistir televisão, mas... Não, mas tem música, tem televisão. Hoje em dia até um podcast no celular, né? Um aplicativo de podcast. Você escuta o tema que você gostar. Gosta de cozinha, escuta de cozinha. Gosta de moda, escuta de moda. É verdade. No excuse. Fazendo qualquer coisa, lavando a louça, sei lá, lavando a roupa e você tá escutando, isso é verdade. Hoje em dia... é um acesso a um inglês mais que a gente encontra aqui, né? Que eu, como você, no Brasil, eu também estudei no cursinho 2 vezes por semana, 1 hora, né? E era muito gostoso. Eu também era uma aluna bem excepcional. E é diferente, né? Realmente é diferente. Muito bem, agora finalmente eu gostaria de te pedir, Laiana, para você me dizer qual que é o papel do inglês na sua vida agora, né? Você veio aqui para os Estados Unidos, claramente coisas maravilhosas aconteceram para você aqui ao longo dos anos. Você tá morando em Nova York, here New York, já há mais de 10 anos, certo? Isso. E você veio já com a intenção de trabalhar com moda.
Você já enxergava isso tudo acontecendo, mais ou menos? Nossa, Existia um sonho, você já... nunca. Eu sempre fui super ambiciosa. Eu acho que a ambição de uma maneira saudável é essencial, principalmente no meu caso, que eu queria ser uma empreendedora, que eu também nem sabia que eu queria ser uma empreendedora quando eu morava em Nanuque. Mas chegando aqui, fez toda a diferença também o fato de eu já ter, né, a base do inglês. Te deu confiança. Me deu confiança, mesmo que no começo é um pouquinho difícil, assim, normal, algumas coisas você não vai entender, algumas gírias, mas eu acho que também New York, principalmente, é uma cidade tão multicultural, multicultural, assim, é essa impressão que eu tenho, né? Não que é tem uma muita cidade discriminação em relação à língua, mas claro que você já tá, como se diz, a sua barreira, o seu obstáculo tá aqui. Então, o meu já tava um pouquinho menor, porque eu já dominava mais a língua, então foi uma coisa que já me ajudou a estar one step ahead, né? A gente fala, eu já tava one step ahead. Que eu One step ahead é um passo à frente, né? Ahead é estar na frente. Isso, estar na Muito frente. bem, Laiana. Você foi estudar a moda quando você chegou aqui. Eu imagino que era tudo em inglês, claro, Sim, né? Então, tudo em até inglês. nesse lado do próprio estudo, você consegue se lembrar de algum momento aí nos últimos 10 anos que foi, assim, muito marcante, que talvez pode até ter sido um divisor de águas na sua carreira, aonde você precisou, claro, falar em inglês, que pra você é super natural hoje em dia, mas você precisou se vender, você precisou mostrar quem você era, e sem o domínio ali da língua você não teria conseguido aquele patrocinador, aquele trabalho, aquele projeto. Você consegue se lembrar de algum momento assim? Olha, eu consigo me lembrar mais cedo quando eu cheguei aqui, porque quando eu já entrei na minha carreira eu já dominava o inglês. Perfeito. Tanto que eu não consigo me expressar tão bem em português quanto em inglês. Quando eu estou conversando sobre a minha carreira, gente, quando eu vou falar em português, desastre. Porque eu aprendi tudo em inglês, sobre o mundo da moda. Agora imagina o contrário, né? o contrário. Chegar só com português e ter que aprender tudo novo em inglês. Por isso que é bom começar mesmo aos pouquinhos, né? Você estuda lá na sua cidade, depois você chega aqui, toma aquele choque, mas se vira, e as ambições continuaram, né? É muito importante. Hoje em dia, eu não penso em português, eu penso em inglês. Pra mim... You dream in English. I dream in English. Só em inglês, então, she dreams in English. Às vezes é difícil pra mim até, tipo assim, comunicar. E até falar com os meus filhos. Eu tento falar com eles em português, porque eu quero que eles aprendam, óbvio. Mas eu esqueço muito, assim, às vezes as coisas. Eu quero explicar. Oh e my eu God. fico assim, They speak English. How old? You have 2 kids. Yes. O meu filho vai fazer 5 mês que vem, e a minha filhinha acabou de fazer 2. Oh my God, so Eles são muito fofos. Meu marido é holandês e fala português fluente. Ai, que lindo. Que eu falei com ele quando Ele a gente aprendeu. Aprendeu, porque eu falei, quando a gente começou a namorar, eu falei, você tem que aprender a falar português, que minha avó, meus tios no Brasil não falam inglês, então você precisa aprender pra conversar com eles. Maravilhoso. E hoje em dia ele trabalha com clientes brasileiros. Olha só. Tá, gente, falar uma segunda língua, tá vendo? Pra ele que é holandês, fala inglês, aprender o português, isso muda a carreira dele. Falar uma segunda língua é ter mais conexões. É simplesmente isso. Mais relacionamentos, mais potencialidades, né, Laiana? Maravilhoso. Incrível. Laiana, eu tô muito curiosa, eu preciso terminar a entrevista te perguntando sobre um trabalho especial que você fez para a Disney. Porque eu sou de Orlando, eu sou da cidade da Disney, né? E eu fiquei sabendo que você fez um trabalho bem especial com eles. Sim! Nossa, no começo da minha carreira, eu sempre sabia que eu queria ter minha própria marca no mundo da moda. E na escola eu me sobressaí muito bem. Aí no fim, quando eu terminei a faculdade, eu ganhei um prêmio. E eu consegui o primeiro sonho que eu realizei no mundo da moda foi que eu consegui trabalhar pro Oscar de la Renta. Eu sempre amei. Trabalhei lá 2 anos, mas eu sempre No ateliê. Isso, no ateliê, ajudando a fazer. Nossa, tem
vários Que dream, vestidos de red carpet que celebrizou, que eu que ajudei a fazer. Foi muito legal. Que lindo, Nossa, foi um sonho. Mas eu sempre soube, eu vou trabalhar aqui, mas eu quero ter minha própria marca. Mas o mundo da moda, como você falou, é extremamente saturado, difícil, requer muito investimento, horrores, e você não vê o retorno por muito tempo, então realmente você tem que uma coisa... acreditar no seu sonho. Nossa, e investir com a certeza de que lá na frente a gente fala, vai ter retorno. Don't quit your day job, se você tiver outra algum expressão que a gente usa muito em inglês, né? Don't quit, não desista, né? Não abandone your day job. Os bicos, né? Freelance. Você fez isso por muito tempo? Você fez um meio a meio ali? Não precisava, porque eu fiz sem investidores. Eu fui com a cara e com a coragem. Minha mãe me ajudando, mas minha mãe não é, tipo assim, milionária. E pra você começar, geralmente, uma marca, você precisa de $1 milhão. Gente, eu comecei com 10 mil. Não fazia nem... Palmas, claps pra Laiana. Eu aprendi a costurar, pra eu fazer todas as peças pilotos. Eu fazia tudo pra não precisar pagar a costureira pra fazer o sample, senão eu nunca teria conseguido. Mas aí o que aconteceu? Eu estudei na FIT, então o meu círculo, né, os meus amigos, todo mundo que eu conhecia eram do mundo da moda. Então, outra coisa pra enfatizar, o fato de networking, como é importante, né? Contatos. Network é uma rede, né? Então aqui, eu já expliquei isso pra vocês, a gente faz muito isso em inglês na Laiana. A palavra também é um verbo, é uma ação. Então network, que é a rede, é networking, é o fato de fazer, a ação de fazer esses contatos, né? Então, muito bem. E eu acho que em todas as áreas existe networking, mas no mundo da moda isso deve ser muito mais forte, porque tem a ver com criatividade, né? Você tem que sentir a vibe do outro e fazer colaborações. Às vezes você conhece alguém que quer colaborar e... Very nice. In English, right? Tudo em inglês. Não porque são todos americanos, claro que não. Todos meus amigos são de países diferentes, gente. Engraçado, quando eu estudei na FIT, não tinha quase nenhum brasileiro. Não tinha, eu lembro que eu conheci uma menina... Você realmente tá quebrando as barreiras aí das fashion designers brasileiras. Hoje em dia tem mais, mas na minha época não tinha. Eu conheci uma que é a Tabata, a gente até trabalhou juntas. Ela desenhava estampas pra Farm, a marca Farm do Rio. Nossa, a Farm eu sou apaixonada. Sim, a Tabata, a gente fez colaboração junto à minha primeira coleção. E o resto eram mais, assim, coreanos, asiáticos, chineses. Asians. Coreanos, então, chineses. Mas a gente fala, mas inglês conectava a gente. Imagina se a gente não pudesse comunicar, né? Com certeza. Teria sido muito mais difícil. Com certeza. Então, eu e meu melhor amigo, Desmond, que ele é da Malásia, um dia a gente tava num dinner e eu falei, Desmond, como que eu vou conseguir, tipo assim, esse investidor, ainda não tenho nada. Ele falou assim, Lai, por que você não tenta participar do Project Runway? Que é um reality show super famoso aqui. Super famoso. Nos Estados Unidos, acho que também passa no Brasil. Na TV a cabo, né? Tipo na Sony, maybe. Ai, não tenho certeza, tá, gente? Também não sei. Mas eu costumava ver Project Runway no Brasil e depois aqui. Eu acho que minha temporada passou no Brasil ano passado. Season 11, right? Isso! Eu não vi você, eu via mais assim soltinho, mas o Project Runway é um reality show super famoso e muito... de muito bom gosto, assim, muito prestigiado, não é... It's not about the drama. Não, o Project Runway é talento mesmo. É um talento mesmo. Eles ganham Emmys, então eu fui aceita, fui convocada pra participar do show. Que legal. Então, conhecer o ícone que é o apresentador, o Tim Gunn, né? O Tim Gunn é um ícone de fashion. Então, praticamente, gente, eu comecei minha carreira na TV. E assim, já fui direto, então eu não tive tempo nem de parar pra pensar como eu ia fazer. Eu já apareci na TV, tem que agora continuar. E foi dificuldade ainda, mesmo que eu tava aparecendo em Project Runway, mas o mundo da moda é bem difícil. Desafios, todo dia, investimento grande. Mas com também o benefício de ter aparecido no show, eu viajava e eu cobrava um cachê, né, pra apresentar minha coleção em outros países, muito em outras bem. cidades. Essa plataforma do show te permitiu isso. E
Como que isso conecta com Orlando e a Disney? Aí vem a Disney. Então o Tim Gunn, que ele é o mentor, né? Um dos apresentadores do show. Eu e ele, a gente super, tipo assim, teve uma conexão ótima. Ele acreditava muito no meu trabalho, foi. E ele trabalha com a Disney. Ele faz a voz do mordomo no desenho animado Sofia the First. Que tudo! Eu nem sabia disso, gente. Oh my Sofia God. the First. Como falar no Brasil? Sofia Primeira. Acho, não sei. Eu não conheço esse, eu não tenho certeza. Eu também nem assistia, porque... Your kids are still very o Renzo nasceu quando eu fiquei grávida depois que eu saí do show. Que eu fiquei grávida de Renzo. Então, o Tim, ele me indicou pra Disney. Olha só, quando os produtores, né, começaram a desenvolver a Princesa Helena, que é a primeira princesa latina. Yes! E eles falaram que a gente vai fazer um desenho animado, mais que um filme. Ela vai ficar. Não vai ser só uma animação. One time, deve ser. Ela faz parte da história da princesinha, da Sofia the First. Ela tava no amuleto. Tem toda uma história. Tem toda uma e história. pra você foi super importante conectar com o personagem e entender essa história. E quando né? quando o professor me ligou, o Tim, ele morava a gente morava no Upper West Side. Hoje em dia eu não moro mais no Upper West Side, mas nós éramos vizinhos. Olha só a coincidência. Em Nova York. E de vez em quando eu encontrava com ele no Starbucks ou tipo no assim, supermercado. Random, por acaso, assim. Aí um dia eu tô no supermercado, o Tim tava lá e ele falou assim, Laiana, você vai receber uma ligação da Disney. Tá vendo? No supermercado, gente. Você nunca sabe, você tem que estar preparado. No Food Emporium, quem conhece. Aí ele falou, Laiana, você vai receber uma ligação da Disney. O quê? Ele falou, não posso falar muito, mas só fica preparado. Eu, meu Deus, Tim, me fala. Ele, não posso revelar. Eu falei, ok. Mas passou assim um mês. Aí eu completamente esqueci. Nem lembrava. Ralando. Às vezes não acontece, às vezes acontece, tem que se desligar, né? Você tem que ficar focado no seu. Nos 3 primeiros dias eu ficava assim, ai, meu telefone esperando, mas depois vendo, eu gente? falei. Às vezes demora, mas chega. Aí um belo dia, um mês depois, recebeu a ligação. Meu filho tava dormindo, tava taking a nap. E recebeu a ligação do produtor da Princesa Helena. E ele falou, a gente gostaria que você desenhasse o vestido pra Fizeram um convite. Era entre eu e outro designer. Ainda não, ele, né, era tipo, não uma competição, mas... E aquele momento, eles ligaram te falando que você era uma das candidatas. Isso. E aí você foi conhecer? Como que foi feita a seleção? Assim? Eles foram muito queridos. Ele falou assim, nossa, Laiana, eu acho que isso era o destino. O produtor falou, porque eu vou te mandar uma foto dela. Ele falou, você é igual a Princesa Helena. É isso que eu pensei. Hoje em dia eu pensei assim, eles já sabiam que ia ser a Laiana fazendo quando eles fizeram um personagem, porque é típico, né, fazer um personagem que parece, mas não, é uma coincidência. Eu vou falar que sim. Meu filho, ele fala que a Princesa Helena sou eu. Ele fala, mamãe, olha você. Eu falo pra ele que eu sou a Princesa Helena. Fala a verdade, você tem um vestido tamanho todinho. Olha, eu da não Princesa tenho, Helena. não tenho, porque eu doei pro Brasil Foundation, mas eu tinha? Sério? Ai, que lindo! Eu já doei 2 vezes. Não, desculpa. Nossa, volta essa parte. Eu doei pro American Cancer Society. Ok. O do Brasil Foundation eu doei o sketch original. Very nice. Hoje em dia eu não tenho mais o vestido, mas eu posso fazer. Você pode fazer quantas vezes quiser, o seu vestido. Dá trabalho, porque é vestido de princesa, mas o original eu preferi doar pra uma causa meus boa. favoritos. Ai, ele é maravilhoso. Então foi assim, gente, eles me escolheram. Eu fiz eu assim, como quero dizer, assim, tudo que eu faço vem do meu coração e é um pedaço de mim. A minha marca é um pedaço de mim, é passando, tipo assim, a minha história. Então, com a Princesa Helena, eu queria fazer a mesma coisa. Eu falei, nossa, que oportunidade de eu colocar a minha história pro mundo pra inteiro, crianças, né? Assim, pra pro mundo inteiro, pra famílias, gerações, né? Então, eu comecei a pensar. Né? Ai, gente, é muito lindo. Eu nunca imaginava que eu ia ter uma oportunidade assim. Incrível. Então, eu sempre fui muito próxima da minha avó. E minha avó Você adorava dela bordar. várias vezes aqui. Sim, minha vozinha é tudo. Ela bordava e eu adorava quando eu tinha 9 anos, eu lembro disso. Eu ficava sempre sentada perto da minha avó, escutando as histórias e ela bordando. Aí ela me ensinava, eu bordava, então
pra desenhar o vestido da Princesa Helena, eu criei uma estampa que foram os bordados da minha avó. Então eu fiz assim uma super apresentação. Eu falei, não, esse vestido vai ser meu. Que lindo. A competição já Que ganhei, eu lindo, já que fui com essa lindo. mentalidade. Não, gente, a Laiana é fierce. Yes! Fierce, feroz, total. Feroz, verdade, tem que ser. Nesse Tem que mundo ser da nesse moda, se meio. você não é fierce, não entra, gente. Tem que ser fierce. E foi assim, eu contei a minha história pra eles, eu fiz uma apresentação maravilhosa. E eles falaram que aí quando eles Se encantaram, me eu tenho ligaram, certeza. e falaram, Laiana, você foi escolhida. E a gente quer te falar que não só o trabalho maravilhoso com o vestido, a sua apresentação, Você, você né? fez a diferença. Então, gente, quando você tem que se dar tudo de si, viu? Ai, e mesmo que se eu não lindo, tivesse. Você me inspira muito, É Laiana. importantíssimo. No regrets. Sem Nothing- arrependimentos. sem No arrependimentos. regrets. Né? Dê tudo de si mesmo. Foi. E mesmo. o medo que eu tinha, porque não tem E segurança, estampa. né? Segurança, Confiança em confiança. você mesmo, né? Não No que você tem a existe. oferecer. Não existe uma estampa muito forte nos vestidos das princesas. Então eu tava fazendo um risco muito grande, mas Right. era a minha única Você chance. estudou os outros vestidos, você eu estudou as estudei, princesas, tudo era assim, né? aquela coisinha que não Mas mostra essa princesa muito. é diferente, ela é a Eu falei, primeira ela é princesa latina. latina, né? Primeiro que quando ele falou, eu falei, vermelho. Aí eu ia te A cor vai perguntar ser agora se a paleta de cores foi uma coisa que você já sacou de cara. No momento assim. que o produtor me ligou e falou isso, eu falei, a cor é vermelha, Perfeito. porque pra mim, O tom a de nossa cultura pele, assim, é, né? pra mim, vermelho é amor, é fire, é Perfeito. fogo, tem tudo a ver com a nossa cultura. Tudo. Então, falei, vermelho é isso. E depois fiz a estampa, eu falei, não, tem que ser uma coisa super vibrante, Amazing. colorida. E eles foi te assim, escolheram, te me deram a sua escolheram. liberdade criativa. E tá aí mais uma marca da Laiana. Yes. Não só no mundo da moda, mas no mundo dos sonhos. Yes, verdade. Não é? Adorei ser o mundo dos sonhos, que é conto de fada. Ah, mas Mundo Laiana, dos sonhos. hoje te conhecer me provou que você mora no mundo dos sonhos. Ah, obrigada. E, tô encantada, gente. Tô encantada. Um abraço, um beijo pra sua prazer. linda. Conterrânea, Thank you so much. Yeah, go Mineiros. Go Minas! Yay! Curtiram o bate-papo que eu tive com a Laiana? Give this video a like! Se você tá curtindo o hashtag Little Tips aqui comigo, sua English Coach Amanda, você vai amar o Dream in English, um curso que eu criei especialmente para ensinar inglês dentro do contexto da moda. Thank you to Laiana, nossa amazing fashion designer que tá aí representando o Brasil com todo o seu talento e suas cores. In New York and internationally, of course, no mundo todo. Laiana, thank you so much. Foi um grande prazer ter esse bate-papo com você. Se liga no Dream in English, todo mundo. Tá aqui o link para quem quer saber mais sobre o curso. Vejo vocês na próxima. See you next time.